TV Comunitária do Rio de Janeiro, Núcleo Educação e Cultura. Queremos agradecer a você por mais essa audiência. Nós estaremos aqui hoje entrevistando e tendo a honrada satisfação de receber pela segunda vez aqui em nossos estúdios o desembargador Ciro Darlan. Ciro Darlan, nossos agradecimentos por aceitar nosso convite aqui com a gente, né? E nós queremos, sobretudo do senhor, já para a gente não esquecer, uma mensagem natalina por parte da Justiça, né? Aqui representada pelo nobre desembargador, ao povo carioca e talvez do mundo, porque a gente transmite também online tvcrio.org.br. São suas as câmaras. Presidente Soriano, uma alegria muito grande estar aqui nos estúdios da TVC do Rio de Janeiro, conversando com os nossos inúmeros telespectadores e iniciando este programa aí para desejar um Feliz Natal para toda a comunidade e para toda a comunidade da TV comunitária, que nós tenhamos um ano de 2019, apesar desse fundo nebuloso que se nos apresenta, com muita paz, com progresso, com desenvolvimento da educação, da cultura, que os nossos adolescentes e as nossas crianças tenham acesso à dignidade, ao respeito, aos seus direitos fundamentais, que os direitos humanos continuem em plena vigência na sociedade brasileira e que a TV comunitária possa continuar sendo esse instrumento de comunicação, de educação, de informação e, sobretudo, de um debate democrático. E muito obrigado por esse convite para estar aqui compartilhando com os nossos telespectadores um pouco dessa prosa maravilhosa que vamos ter aqui com o presidente Soriano. Doutor Ciro, eu tenho, pela Justiça e pela Constituição, o maior dos respeitos, até porque essa Constituição cidadã, né, foi motivo assim, de uma eleição específica, né, dos constituintes, e eu sei que o senhor é um dos garantistas. Eu pediria a sua definição, professor que é também de Direito, para o nosso telespectador, traduzir um pouquinho do que é essa escola de garantistas, de positivistas, para a gente entender com mais clareza e profundidade esse tema. Eu sei que Vossa Excelência, sobretudo, tem esta preocupação com relação à nossa Constituição e nossas leis, ter um zelo especial do cumprimento das mesmas, né? Então, por favor, ajude a gente aí. Soriano, nós passamos um período muito feio da nossa história, que foi o período da ditadura militar, onde os direitos foram suprimidos, onde muitas pessoas foram perseguidas, onde a nossa comunicação, o nosso diálogo foi cortado, mas felizmente nós ultrapassamos todo esse período e o marco essencial da nossa civilização foi a Constituição de 1988, que foi uma Constituição debatida em toda a sociedade, deliberada pelos constituintes e que acabou se traduzindo num dos instrumentos jurídicos mais importantes do século XXI. Promulgada a Constituição, restou-nos a esperança de efetivá-la, de tirar do papel. Tivemos também algumas leis importantes, como o Código de Defesa do Consumidor, que não tínhamos quando os consumidores eram espoliados pelos empresários, pelos comerciantes. Então, foi muito importante o Código de Defesa do Consumidor. E o mais importante, na minha ótica, porque é a área da minha preferência, foi o Estatuto da Criança e do Adolescente. Do qual o senhor foi, no mínimo, um dos elaboradores, eu diria que é minutada pelo senhor. Não, ela foi muito mais democrática, Soriano. Ela foi debatida até por meninos e meninas de rua. Daí a importância deste texto legal, que é a Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu costumo dizer
que, se nós efetivarmos os direitos fundamentais de crianças e adolescentes do Brasil, nós não vamos precisar fazer nenhuma revolução sangrenta. Vai ser a forma mais civilizada de transformar uma sociedade com tantas desigualdades como a nossa, numa sociedade onde todas as crianças brasileiras, independente da sua etnia, seja ela índia, seja negra, seja afrodescendente, seja europeia, ou seja o caboclo brasileiro, tenham acesso aos seus direitos fundamentais. E que direitos são esses? Os direitos que estão inscritos na Convenção Internacional dos Direitos do Homem. Direito à dignidade, direito ao respeito, direito de ter uma família que respeite essa criança, a convivência familiar e comunitária, direito a uma educação, a uma alimentação saudável, a importância da alimentação, que está inscrita no texto constitucional, no artigo 227, que a criança tem que ter uma boa alimentação, Soriano. Eu tive me debruçando lá na Fiocruz, onde eu estou fazendo mestrado de saúde e direitos humanos, sobre essa questão da alimentação que a gente não dá a importância que deve dar. Veja, nós todos nascemos de uma mulher que nos alimenta, que nos acolhe, que nos acalenta. O momento da amamentação, ele é muito mais do que um simples momento de alimentação. É um momento de apresentação dessa criança à sociedade como um ser novo. É o momento em que a criança se acosta ao corpo da mãe e sente a pele da mãe, sente o calor da mãe. Essa criança está sendo apresentada à sociedade a partir desse momento simbólico que é o momento da amamentação. Veja como o simbolismo da amamentação é tão grande e nós reduzimos ele a um simples gesto de alimentar um bebê, né? E ele é muito maior, ele é um gesto de apresentação desse novo ser que é um sujeito de direito pela nossa Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é uma pessoa que nós podemos dela fazer o que quisermos, mas é um ser que já é sujeito de direito. Como tal, tem que ser respeitado na sua opinião, na sua fala, na sua importância, como uma pessoa em processo de desenvolvimento. Então, se nós conseguirmos conscientizar, após 28 anos de vigência, que é o tempo que o Estatuto da Criança e do Adolescente está em vigor, que todas as crianças brasileiras devem ser tratadas com o mesmo cuidado como nós tratamos os nossos filhos e os nossos netos, você, os seus 4 filhos, eu, os meus 4 filhos, e agora os nossos 6 netos, que o nosso número é o mesmo, coincidente. Então, assim como nós acolhemos, como nós amamos, como nós respeitamos aqueles seres em cujas veias corre o nosso sangue, todas as demais crianças, independente de serem ou não nossas parentes, independente de serem ou não do nosso nível social, elas têm o mesmo direito dos nossos filhos, o mesmo direito dos nossos netos. Então é preciso conscientizar a sociedade brasileira que a única forma de reduzir essas diferenças abissais que nos separam, né, entre, por exemplo, o povo do Nordeste, onde tem uma expectativa de vida muito inferior à nossa, onde tem um acesso à alimentação também muito inferior ao nosso, mas mesmo assim é um povo feliz, é um povo aberto, é um povo que gosta de música, que tem uma cultura maravilhosa, mas nós temos que nos tratar com respeito e com igualdade. Uma sociedade que não respeita as suas crianças é uma sociedade que vive, como a nossa, nesse altíssimo nível de violência. Então, para combater a violência, não temos que prender crianças precocemente, não temos que aumentar as penas, nós temos sim que respeitar as nossas crianças, porque respeitando-as, estamos dando a elas a lição de respeito, que elas vão aprender e praticar. Doutor Ciro, nós estamos aqui com o nosso querido desembargador Ciro Darlan, talvez seja um dos magistrados assim mais
por parte da mídia, comentado, porque o desembargador Ciro Darlan teve um episódio que eu peço a ele para relembrar, de uma novela de uma emissora que é praticamente monopolizadora aqui, sobretudo, e a gente tira o chapéu com relação à produção de novelas da Rede Globo de televisão, mas que ele, preocupado nessa sensibilidade, talvez até o olhar também até psicológico dele, né, ele também fez questão de pedir que ela se enquadrasse em termos de respeitar aquilo que seria próprio de cada idade. Uma criança não poderia estar participando, pelo menos, de cenas que se é impróprio para a pessoa assistir, que dirá para uma criança viver aquilo, né? Que o ator ele tem que ser quase que ele tem que quase que fazer uma incorporação, como quer nossos queridos espiritualista aí, kardecista, né? É uma encarnação. Agora, imagina uma criança ter que encarnar uma pessoa dividida numa briga de casal. Me fala um pouco desse episódio que gerou uma briga jurídica, né, doutor? Da maior, talvez, rede de televisão do mundo, que é a Rede Globo, que nós respeitamos, a capacidade de fazer novela. Claro, e eu pago um preço alto até hoje, Soriano, porque o meu grande desafio foi efetivar os direitos de crianças e adolescentes. Quando eu assumi a Vara da Infância e da Juventude, entrou em vigor o Estatuto. E por muitos anos, né, senhor? Durante 15 anos eu estive à frente da Vara da Infância e da Juventude. Hoje tem vários juízes, naquela época era só eu e um juiz dos infratores. Hoje nós temos mais de 10 juízes atuando nessa área, o que eu fico feliz. Eu conseguia fazer sozinho o que hoje precisa de um time de futebol para fazer. Mas isso é bom, porque é sinal que o tribunal se sensibilizou para dar a importância devida para essa área tão importante do direito. Mas no afã de querer fazer respeitar os direitos de crianças e adolescentes, eu deparei com a emissora que você disse aí, tem um monopólio da comunicação no Brasil há muitos anos, e ela acha que ela está acima da lei. Então, ela se coloca acima da lei, acima das pessoas, acima das instituições. Ela interfere no poder judiciário, ela interfere no poder... É uma emissora que, o executivo também, né? Ela é uma emissora que, historicamente, elegeu um presidente da República e depois derrubou esse presidente da República na hora que não mais lhe interessou, né? É uma emissora que interfere na própria democracia, porque ela interfere nas eleições, na escolha livre de cada eleitor, estimulando notícias que nem sempre são as verdadeiras, ou quando verdadeiras, tem sempre uma conotação facciosa. Não, e fazendo denúncias, às vezes, cruéis, sem ouvir o contraditório. E foi o que aconteceu, porque naquela ocasião eu era o juiz que autorizava, através de alvará, a participação de crianças em novelas, em teatros, em espetáculos públicos. E eu sempre achei que a gente não podia excluir a criança da vida, porque criança é um ser presente na vida real nossa. Então eu autorizei muitas vezes a participação de crianças em novelas dessa e de todas as outras emissoras. Mas uma vez eu fui notificado que uma criança com 9 meses estava participando de uma cena de violência, onde o nosso alvará exclui que criança participe de cena de violência, uma cena de violência que foi gravada 19 vezes, causando danos psicológicos a essa criança que chorava, que já não estava sequer reconhecendo ou querendo participar das cenas, porque ficou com medo dos atores que protagonizavam essa cena de violência. Como era o nome da novela, doutor? Era Laços de Família. Laços de Família, até de um grande diretor, que eu não me recordo agora o nome, mas um homem que efetivamente
prestou grandes serviços à cultura brasileira. O nosso Max Figueiredo, a quem agradecemos por estar no trabalho aqui de nos filmar, depois editar e produzir esse conteúdo, trabalhou também na Rede Globo. Ele lembra, né? Não é, Max? Ele pesquisa ali, depois vai nos dizer, mas é já uma homenagem aqui também da nossa produção ao Max Figueiredo. Mas o doutor... Mas então eu proibi que essa criança continuasse participando dessa tortura, que eram as gravações constantes. E isso gerou uma insatisfação da Toda-Poderosa, porque achava que ninguém poderia interferir na sua programação, e passaram a me chamar de censor, que eu estava revolvendo a censura, voltando à censura. Mas isso foi um episódio que nós mantivemos, o tribunal manteve a minha decisão, e eles tiveram que refazer. Era o Ricardo Van Dicton, né? Ricardo Vale. A quem a gente tem um maior respeito e homenagem. Não, mas o autor dessa novela era outra, esse pode ser o diretor, que eu não me recordo, mas o autor da novela era um outro que nós precisamos homenagear, a minha memória vai... Que são grandes profissionais, né? Grandes profissionais e prestam grandes serviços à cultura. Mas eu estava no meu papel de proteção à infância e adolescência. Mas isso jamais foi esquecido pela emissora, que, vez por outra, coloca nas suas folhas e na sua programação notícias desairosas a meu respeito. Esse grande ator, agora fazendo justiça, o nome dele era o Manuel Carlos, aliás, um homem de grande projeção na cultura, na inteligência da telenovela brasileira. Então, e nada de pessoal contra ele, nada de pessoal contra a emissora, mas apenas cumprindo o meu dever. Agora, isso gerou um desconforto e uma perseguição. Vez por outra, eu estou nas cenas aí acusado de coisas que não dizem respeito ao meu caráter, né? E sempre com uma conotação de criminalização da minha atuação. Aliás, um dos males do nosso tempo é a criminalização daqueles que trabalham no crime, né? Advogados que defendem direitos e não criminosos. É bom que os nossos telespectadores saibam, as pessoas que cometem crime, eles têm o direito à ampla defesa. Está escrito na nossa Constituição, está escrito na Constituição de todos os países civilizados do planeta. Ninguém pode ser condenado sem um profissional que faça sua defesa num tribunal isento. Isso está em todos os tratados internacionais, além da nossa legislação. Então, hoje, o advogado que faz a defesa de uma pessoa que está respondendo a um processo, ele é igualmente criminalizado, como se ele fosse o autor do crime. E também alguns juízes, né, sobretudo os juízes que fazem parte da Associação de Juízes para a Democracia, que são juízes chamados garantistas, aqueles que se comprometem em cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do nosso país. E esse é um compromisso de todos os juízes, não é só dos juízes da Associação de Juízes para a Democracia, porque todo juiz, quando toma posse, ele jura cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do nosso país. Agora, a interpretação, cada juiz dá desde que fundamente, porque a Constituição também exige que essas decisões sejam devidamente fundamentadas na lei, na jurisprudência e na consciência livre e independente do magistrado. Então, vez por outra, não é a primeira, nem será a última, que nós somos vítimas desse tipo de utilização da mídia para perseguir os inimigos de ocasião. Eu fui eleito por essa rede de comunicação como inimigo deles desde que dei essa decisão, que causou um desconforto na programação deles, um desconforto na pseudo-autoridade que eles acham que têm sobre tudo e sobre todos. Beleza. Inclusive, doutor, nós assistimos recentemente nas páginas, né, na imprensa, papel, né,
recentemente, cerca de uma semana, um artigo em que eles também falavam de um processo do senhor. E eu até perguntava ao senhor, mas ouvir o contraditório, porque eu não vi em nenhum momento o que diz seus advogados, né? O que diz, inclusive, Vossa Excelência, sobre aquilo. Então está só uma versão ali. É nesse sentido que eu convidei, e já agradeço a sua presença aqui, por ter aceitado nosso convite, para que o senhor esteja também à vontade aqui para fazer a sua explicação, o que acha Juliano, na verdade, justiça. todos nós profissionais... O senhor foi procurado por eles? Assim, Todos nós profissionais, nós vivemos sob uma égide de um código de ética. Ah, sim. Né? Nós da comunicação social... nós da magistratura. E fazemos um juramento também. Fazemos um juramento de respeitar esse código de ética. E de servir a humanidade. Esse processo que eu efetivamente estou respondendo no Conselho Nacional da Magistratura, ele está sob segredo de justiça. Se ele está sob segredo de justiça, você divulgar um procedimento que está sob segredo de justiça, você já está afrontando o próprio Código de Ética da Comunicação Social. Aliás, essa empresa tem um código de ética bastante rigoroso, e eu fui ler, e eles não respeitaram sequer o Código de Ética da própria empresa. O fato foi o seguinte, eu deferi uma prisão domiciliar de um advogado que me pediu durante um plantão de uma pessoa que estava correndo risco de vida. Ele se apresentou com 2 laudos médicos mostrando que aquela pessoa precisava de um tratamento emergencial. Eu concedi a prisão domiciliar para tratamento de saúde. Posteriormente, essa minha decisão foi revogada pelo colegiado e novo mandado de prisão foi cumprido. E onde essa pessoa estava? No hospital. Então, não houve nenhum prejuízo. Ele recebeu o direito de ir para um hospital se tratar e ele foi preso novamente no hospital onde estava se tratando. Isto gerou, ao invés de gerar um recurso das partes interessadas, gerou uma divulgação na mídia como uma forma de desmoralizar e de expor a reputação do magistrado que lhes fala à opinião pública. Claro que a opinião pública, ao ver a forma como a divulgação foi feita, insinuando que eu teria levado alguma vantagem em razão dessa decisão, causa danos à minha imagem, claro, e à minha reputação. Eu já tenho algumas ações ganhas contra essa emissora de televisão, contra a Rede Globo de televisão. Já são 2 ou 3 ações que eu ingressei para reparação dos danos causados e não será a última vez que isso acontecerá. Mas nada paga, né, os danos que foram causados com essa divulgação de um procedimento sigiloso. Eu a ele não me referi publicamente com detalhes, porque o meu advogado está fazendo a defesa no Conselho Nacional de Justiça. E não existe nada que possa punir um juiz em razão da sua decisão judicial. Decisões judiciais, delas cabem recursos. Não cabe nenhum outro tipo. E justamente porque cabe recurso e dele não houve recurso, é que essas pessoas interessadas em denigrir a minha imagem estão recorrendo à opinião pública através dessas matérias na mídia, insinuando, volto a dizer, má fama e danos à minha reputação. Como o Luiz Nassif escreveu um artigo muito bem feito, qualquer pessoa, qualquer juiz está sujeito a que pessoas inescrupulosas, sobretudo conhecendo o meu perfil garantista, sabendo que as pessoas que me procurarem, eu aplicarei a lei na forma da lei, essas pessoas podem muito bem usar desse conhecimento para falar em meu nome, pedir vantagens em meu nome, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre esses fatos, e esses fatos não aconteceram. Foram apenas suspeições, suspeitas, e
e que foram lançadas na mídia de uma forma absolutamente irresponsável. Vamos falar um pouquinho de esperança. O senhor é um homem otimista, inclusive é um espiritualista. Eu já visitei o seu gabinete lá e vi assim figuras de pessoas santas, né, que ali também adornam seu escritório, seu gabinete. Então, o doutor Ciro Darlan, com relação a Brasil 2019, mundo, o que o senhor vê, né? O que a gente pode, um país mais justo, o senhor que é o homem da justiça, um país mais humano, mais fraterno. Aliás, eu tenho uma palestra que o senhor fez, estou sempre reassistindo, na loja maçônica Novo Século, sob o título de que a justiça advém da fraternidade. Né? E o nosso Nazareno nasceu exatamente na humildade, e uma coisa que eu mais admiro também na sua sabedoria é a modéstia. Né? Então, vamos falar agora de esperança. Que desejar agora de 2019 para nossos filhos, amigos? Esse é um momento muito oportuno, irmãos. Soriano, porque nós estamos vivendo o advento. O advento é a espera. A espera que se renova todo ano da vinda de nosso Salvador, Jesus nosso Salvador, que veio justamente num mundo parecido com o nosso de hoje. Ele veio onde a lei do talião vigia, era dente por dente, olho por olho, era o discurso do ódio, algo muito semelhante ao que nós estamos vivendo hoje nas redes sociais. As pessoas não se respeitam, as pessoas se agridem por divergências políticas, divergências ideológicas, por divergências familiares. Então, esse período do advento em que nós estamos nos aproximando do Natal, é bom renovar essa mensagem, né, de paz na terra aos homens de boa vontade, que novamente nós possamos nos debruçar sobre aquele presépio e ver, né, a imagem que nós começamos esse nosso programa, que tudo começa de uma criança. Assim como uma criança foi capaz de transformar a humanidade e trazer mensagens de amor, de fraternidade, de perdão, né, de acolhimento, eu volto a falar, insisto a falar no meu tema, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e hoje é a boa nova que nós temos que levar para a nossa sociedade. Fazer com que essa boa nova, que é o respeito a todas as crianças, como nós respeitamos, cultuamos aquela imagem sagrada daquela criança naquela palha no presépio de Belém, que todas as crianças brasileiras sejam igualmente respeitadas e que tenham acesso a esse mundo que hoje, para nós, Soriano, desconhecido, porque nós somos do século passado, onde nós não tínhamos todo esse equipamento de televisão, de celular, este mundo globalizado que ficou pequeno na palma da nossa mão, e que nós passamos por toda essa transformação. Nós somos seres privilegiados, porque nós começamos do telefone com fio e hoje nós estamos nos comunicando no mundo inteiro. A pessoa que está aqui assistindo o nosso programa aqui na TVC, TV Comunitária do Rio de Janeiro, pode estar nos assistindo do outro lado do mundo, lá na China, na Rússia. Então, toda essa tecnologia, que ela seja revertida em benefício do nosso humanismo, em benefício de uma só raça, que é a raça humana. Maravilha. Nós queremos agradecer pela audiência, você que nos assistiu, agradecer o Ciro Darlan, que aceitou nosso convite aqui para mais um bate-papo no programa Educação e Cultura, pela TVC Rio, do Rio de Janeiro, tvcrio.org.br e canal 6 da NET. Muito obrigado, Ciro Darlan, e a todos os brasileiros, a todo ser humano, um feliz 2019. Feliz 2019, com muita paz e fraternidade. Isso que é importante.